Bendito seja o nome do Senhor. Pai, nós dizemos, não merecemos nada. Não merecemos ser salvos, não merecemos ter acesso à Tua presença, não merecemos nem estar aqui hoje à noite. Mas Tu és maravilhoso. Tudo o que queremos dizer é obrigado, Senhor. Obrigado. No nome de Jesus, obrigado por nos deixar aproximar de Ti. Obrigado por nos deixar entrar em conexão com a Tua mente eterna. Nós só temos que Te agradecer. Receba-nos e receba o nosso culto. No nome de Jesus, amém. Amém. Shalom a todos. Glória a Deus. Nós vamos ler a Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje é dia 16 de janeiro. Estamos num processo de empurrar o ano passado para cada dia mais distante de nós. Estamos neste processo de avançar para um ano de milagres. Amém? Glória a Deus. A Escritura que foi lida hoje de manhã aqui, no livro de Provérbios, dia 16, capítulo 16, foi: o coração do homem faz planos, mas a resposta vem dos lábios do Senhor. Há um Deus dirigindo todas as coisas. Amém? Hoje? Não, eu li o 16. Eu li o 15? A Olivando leu o 16 ontem, eu li o 15 hoje. O 15 era o quê? O 15? A resposta branda desvia o furor, né? Mas a palavra dura suscita ira. Esta foi a leitura de hoje, é verdade. Mas vamos para o Evangelho de Mateus, capítulo 6. Quem é que quer aprender com Jesus? Aprender a orar. O culto hoje é de oração. Então, verso 9, no capítulo 6. Portanto, esta é a maneira como Jesus ensinou. Portanto, vós orareis assim. Vamos todos orar? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai, esta é tua palavra, e este é teu ensinamento, e nós somos teus filhos, e já dissemos e repetimos: Pai nosso que está no céu, nos dê a tua bênção, no nome de Jesus. Amém. Amém. Assentai-vos. Ontem nós tivemos uma reunião aqui com obreiros, diáconos,
pregadores, administradores e cantores também. Estávamos tratando de alguma coisa, como melhorar as coisas. Estávamos falando da pesca milagrosa, que a primeira pesca foi, de alguma maneira, desorganizada. Lançaram a rede, apanharam muitos peixes, mas ninguém sabe quantos. E a rede rasgou, rompeu, e os barcos quase afundaram. Então Deus deu um tempo para que as coisas fossem colocadas em ordem, para preparar redes fortes, barcos fortes, e para que o povo pudesse aprender a contabilizar as coisas. Então, a segunda pesca disse que houve uma grande quantidade de peixes grandes, e aí disse 153. Então, nós falamos ontem sobre o que é fazer as coisas de maneira desorganizada. A gente não sabe quantos visitantes nós tivemos durante o ano, quantos irmãos se afastaram da comunhão, quantos, de alguma maneira, se mudaram, e nós não temos telefone e contato da maioria das pessoas que vêm aqui nos visitar. Isso tudo mostra que nós não estamos preparados para receber uma quantidade de peixes grandes. E vimos também ontem a necessidade, falando de todas as igrejas, inclusive do interior, tomei a decisão de não ter mais aqueles rodízio. Todo sábado ia um pregador para uma cidade e ele não tinha responsabilidade com aquilo, com aquela igreja. Ele ia lá, apenas pregava e vinha embora. Pregava e vinha embora. Então, eu entendi que as igrejas estavam sendo defasadas, que as coisas às vezes precisavam de ser levadas e colocadas em ordem, mas não tinha quem era o responsável por aquilo. Irmão Zé Genuíno é responsável por escalar. Eu estou ausente, eles vão lá apenas para pregar. Quem responde pelas coisas? Então, foi nesta direção que eu trouxe a reunião, para dizer que nós estamos escalando um pregador para responsabilizar por uma igreja por um período de tempo, digamos 3 meses, mas não é apenas ir lá e pregar, ele é responsável pelo prédio, pelo som, pelas pessoas que visitam, pelos doentes, ele é responsável pelas necessidades do povo, ele vai ser responsável por aquele lugar, porque ele está ali para tomar conta, ele é responsável para fazer a igreja crescer, incentivar o trabalho e fazer as coisas ser diferentes. Então, esta hora deste rodízio vai acabar e nós vamos, acredito, avançar. Também falamos ontem, falamos muito sobre o trabalho dos diáconos, daquilo que precisam ser feitos, e disse abertamente que nós não estamos precisando de diáconos para ficar em pé ao lado das paredes. Precisamos de diácono que realmente atue e faça o trabalho diaconal, de visitas, de assistência aos necessitados, aos enfermos, aos que estão em problemas, e que as coisas tomem outro rumo. Eu sei que aqui em João Pessoa ainda as coisas andam, mas em outras igrejas isso está muito debilitado. Falamos sobre os grandes problemas com os cânticos na igreja, porque
os líderes de cânticos são cobrados pelas pessoas se elas colocam um nome para cantar e eles exigem até a hora que querem cantar. Só quero cantar quando os meus visitantes chegarem. Só quero cantar quando a igreja estiver cheia. Então, a gente precisa de acabar com tudo isso. E eu, se eu fosse líder de cântico e recebesse uma coisa dessa, eu cortava aquela pessoa, não dava oportunidade para ela, era de jeito nenhum. Para entender que a gente não faz as coisas para Deus assim. Falamos também sobre a nossa debilidade das nossas irmãs, das nossas queridas irmãs. E citamos, por exemplo, uma moça que veio nos visitar aqui, em 2 cultos no início deste ano. Ela veio passar o Réveillon com os parentes e quis vir assistir o culto presencialmente aqui conosco. E veio a primeira vez, eu não a conhecia, mas eu a cumprimentei daqui, desejando um feliz ano para ela. E no próximo culto ela estava aqui novamente. E nenhuma irmã foi conversar com ela. Nenhuma irmã deu a mínima atenção a uma pessoa nova nos visitando. Mas as nossas irmãs sabem abraçar uma às outras ali fora, formar grupos, ver as amigas e bate-papo, e os visitantes entram e saem. Eu disse até que eu estava disposto a mudar a minha maneira de ser, de trabalhar, porque termino o culto e tenho que descer ali para atender irmãos que às vezes realmente estão precisando de mim. E às vezes, desculpe, mas às vezes é só encheção de linguiça, de falar nada, de coisas que poderiam ser muito bem deixadas de lado, mas eu tenho que dar atenção e eu falo a verdade. Tem certas pessoas que cansam. E às vezes a pessoa vai no escritório e eu fico orando para Deus falar, deixa essa pessoa ir embora, porque eu já não estou aguentando mais escutar certas coisas. Outro dia foi uma conversa tão comprida e uma história tão imunda, tão feia, tão nojenta que eu tive que escutar no escritório. A pessoa foi contar a história da vida dela, que eu disse, irmã, tá bom, chega, não precisa falar mais não, porque eu não estou precisando de ouvir isso. Coisa tão assim. Então, a gente, às vezes, mas o que eu quero dizer é pedir para as irmãs, por favor, se você vê alguma visitante aqui, uma pessoa que está visitando, vá lá dar uma atenção. E eu disse, se for o caso, eu vou deixar de sair daqui e ir para o escritório. Eu vou lá para a porta, no final de cada culto, cumprimentar as pessoas. Pelo menos eu vou dar boas-vindas para os visitantes, já que os nossos irmãos... E é uma coisa que precisa ser lembrada. Às vezes termina o culto, os diáconos estão com muita pressa de desligar as luzes, de arrumar os bancos, de fechar as cortinas e fechar as janelas. Mas esquece de dar uma palavra para um visitante que chegou. Então, essas coisas precisam de ser colocadas nos devidos lugares e a igreja precisa ser lembrada. Que coisa feia a gente ter que vir, eu vou ter que falar isso, culto de ceia, que coisa horrível, pessoas que às vezes são acostumadas a sentar aqui no meio, mas aquela é a fila que vem da ceia primeiro, eles mudam de lugar só para poder vir na frente dos outros, e outro sai lá de trás e ainda passa na frente. E do mesmo jeito, o lado dos homens. Você vê pessoas que ficam lá atrás, mas no dia da ceia eles correm para frente. Essas coisas precisam acabar. Nós não estamos aqui brincando de evangelho, brincando de igreja. Isto sem falar nas conversas que se dizem ter do lado das irmãs, lá embaixo no lava-pés. Foi reclamado também, e vai ser, peço aos diáconos para policiar isso, na hora que se vai batizar, é tanta gente conversando ali embaixo no estacionamento, e o desrespeito que tem com aquele que está sendo batizado. Tanto com aquele que está ministrando, que às vezes, gente, vamos ficar calados, vamos ficar em silêncio, porque vai batizar o irmão. Até onde nós estamos aonde? Isso aqui não é uma feira.
Isso aqui é uma igreja. Então a gente precisa de rever esses conceitos. Eu falei também, e os diáconos não gostaram, porque eu falei que antes do culto tinha diácono que chegava e ficava conversando lá fora, enquanto tinham pessoas lendo e orando aqui dentro do santuário, e eles estavam sendo atrapalhados pelos diáconos. Os diáconos não gostaram disso. Mas isto precisa ser revisto. E o bom é assim, que a gente entenda que eu cheguei no Canadá, e a gente, no Brasil, nós temos a nossa maneira brasileira de ser. Mas eu cheguei no Canadá e fui conversar, falar uma coisa assim, perto de um salão que tinha ao lado, não era dentro da igreja, não. E o irmão que estava comigo falou, baixa a voz, fala mais baixo. Mas eu estava falando normal. Mas eles falam assim, irmão Miguel. Vão falar um com o outro, eles falam baixinho, porque eles sabem que estão no outro lugar. Aí nós não, irmão, mas que bom. O outro irmão vai ali, passa ali, o outro está ali lendo a Bíblia, estende a mão, aí se o outro não der a mão, ele já achou, está ofendido. É incrível, né? A nossa maneira brasileira de ser. É extremamente interessante. Mas esta foi, em resumo, estou dando um resumo daquilo que nós tratamos ontem. E as grandes coisas, né, os grandes problemas que a gente tem, e eu falo isso assim, falei, eu sou o grande culpado das coisas não andarem bem. Falei, porque delego às pessoas as coisas e confio, mas eu estou errado em não conferir as coisas. Confiança absoluta no irmão Luciano, no irmão Elias, que estão ali cuidando do dinheiro. Sei que eles não desviam um centavo de ninguém. Mas eu deveria, é meu dever estar lá sabendo onde eles estão aplicando e como é que eles estão gastando aquilo. É meu dever fazer isso, mas nunca fiz. Então a gente comete muitos enganos e as pessoas às vezes não sabem que tudo que se tem aqui não é de propriedade minha nem tua, é de Deus. E que esta é uma casa do nosso Pai. E que se todos nós cuidássemos disso com todo respeito e carinho, eu tenho certeza que o Pai seria muito mais feliz com a gente. É assim ou não é? Então, esta é a maneira. Mas vamos aqui para a Bíblia. Agora eu estou falando isso porque eu estou falando com todas as igrejas e eles estão ouvindo o que nós não estamos aqui para poupar a igreja de João Pessoa ou outra igreja. Todos nós somos tratados da mesma maneira. Todos somos tratados da mesma maneira. Falei também sobre... Eu nunca fiscalizo, termina um culto no sábado e chega... Ô, irmão Francisco, o que foi que você pregou? Me diga aí o que você pregou lá. Eu não pergunto o que é que ele pregou. Não pergunto o que o Diego pregou. Mas deveria perguntar. Porque aquelas ovelhas que eles estão pregando são ovelhas do meu rebanho. Estão sobre a minha responsabilidade, eu devo saber o que eles estão dando para elas comer. Então, isto é uma coisa que a gente tem que entender, que ou a gente coloca as coisas no lugar, ou então as coisas não vão para lugar nenhum. E a gente continua fazendo força no atoleiro. Foi falado, questão de viagens, de mudanças, né? Eu pretendo vender essas vans e começar a alugar carro de uma locadora no final de semana, dado o volume de despesa e a falta de cuidado que se tem com aquilo que é nosso. Os nossos carros não são cuidados, a manutenção não é feita correta. Não existe zelo, sabe, eu falo isso, de quem está dirigindo, de enfiar em cima de buraco de qualquer maneira, sabendo que aquela estrada não está apta para aquelas velocidades.
Isso sem falar no volume de multas que aparece todo mês e todo sábado daqueles que estão dirigindo. Então, é uma coisa que a gente precisa colocar no lugar. Ou então, não vai dar certo. Mas deixa passar aqui agora. E foi reclamado dos nossos obreiros pregadores que não têm pontualidade com o horário de sair. Marca para sair. Vamos sair 1h, da 1h30 não chegou. Eu disse, é para deixar para trás. Deu 1h, não está aqui, pega o carro e vai embora. Mas vai ficar sem pregador, não tem problema. Mas aquela pessoa precisa de aprender. São coisas que a gente precisa de colocar as coisas, os pontos em cima dos is. Não é? Quem é que canta, quem é que toca, todo mundo precisa de entender que se assumir um compromisso, responda naquele lugar. Mas nós estamos aqui para atender quem é que quer ser ensinado por Jesus a aprender a orar. A primeira coisa que fazemos é sempre reconhecer que existe um Pai que é o Criador de todas as coisas e que Ele está acima de nós. Por isso a Bíblia sempre refere-se primeiro o céu, depois a terra. Disse, Pai nosso que está no céu. Sempre o céu é a referência. E todo o desejo de Deus que quando disser para você orar, é para você pedir, veja o pedido que Ele faz. Seja feita a tua vontade. Esta é uma coisa complicada para nós. Eu tenho a minha vontade, você tem a sua vontade, você quer que Deus respeite a sua vontade, e Deus até respeita, sabendo que certas coisas que você é sua vontade fazer, não vai dar certo. E Ele disse, se você quiser, eu te dou. Eu me lembro muito que às vezes eu queria ir a um certo lugar, fazer certas coisas, minha mãe dizia não. Mas eu dizia, deixa, mãe. Ela disse, não. Mas, mãe, deixa. Eu disse, você quer ir? Então vá. Ela liberava. Mas ela dizia assim, parecia, irmão Luciano, que sabia o que ia acontecer. Sabe, dizia, quer ir? Vá. E todas as vezes que você ia, dava errado. Não sei se vocês têm essa experiência na vida, mas é assim, parece que sabia que o negócio não ia dar certo. Então, a vontade, o irmão Brana chamou de vontade perfeita e vontade permissiva. E Deus permite que você faça. Não quer fazer? Faça. Mas isso não é bom, não vai dar certo. Então, a gente precisa aprender a ter coragem de realmente dizer, eu não sei se tem alguém aqui que tem coragem de dizer, seja feita a tua vontade na minha vida. Agora, você acha, qual é a vontade de Deus para a sua vida? É você olhar para Romanos 12, os versos primeiros, ele disse, para que conheça qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E a vontade de Deus é que tudo te vá bem. Agora, às vezes, você não entende que Deus sabe melhor do que você. É verdade ou não é verdade? Então, é complicado a gente dizer, não a minha, mas a tua vontade. Porque aquilo requer de você uma renúncia. E nem sempre nós estamos dispostos a renunciar. E, às vezes, insistimos. Mas vamos aqui. Então, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. É uma coisa incrível. Por que Jesus estava pedindo para nós orarmos para que o reino de Deus viesse? Porque a ordem social
do dia, o mundo está no maligno. E o que ele está pedindo para você, consciente, tenha consciência que aqui nesta terra não tem nada bom. Que o mundo está sob uma direção maligna. Mas eu quero que você ore para que aquilo que é do céu desça aqui para a terra. Ele está pedindo para você pedir que os céus venham aqui para a terra. Então você encontra aqui na terra, quando o reino dos céus vem à terra, encontra paz, encontra saúde, encontra alegria, encontra santificação. Por quê? Porque no céu não existe isso. No céu não existe briga, no céu não existe tristeza, no céu não existe sujeira. E quando você chama o reino dos céus para vir aqui à terra, você está pedindo para viver em paz. Quantos querem dizer, olha só a oração, venha, diga aí, Senhor, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então veja, a referência é o céu. Que aqui na terra tenha uma semelhança das coisas que tem nos céus. Quantos gostariam que aqui hoje à noite tivesse a semelhança dos céus? Aqui neste culto. Você acha que lá no céu agora tem alguém com sono, cansado, triste, abatido, frustrado? Ou tem lá no céu anjos adorando a Deus, glorificando a Deus? Ele pediu isto. Você fala isto, é assim, eu falei domingo e volto a repetir, qual foi a manifestação de alegria que você teve para vir aqui hoje? Não existe alegria sem manifestação, sem uma reação corporal. Ou você sorri, ou você aplaude, ou você levanta a mão, ou você vibra, ou você abre a boca, ou você louva, ou você dança, ou você canta, mas tem que haver uma alegria. E o reino dos céus não é comida nem bebida, é gozo, alegria e paz do Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus. Então, qual é a tua reação? Estou vendo gente assim aqui, triste, frustrado, da cara feia. Você não tem nem razão para orar hoje à noite e dizer assim, venha o teu reino. Ei, dá pelo menos para levantar a mão assim e dizer, venha o teu reino. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Aqui na terra hoje à noite, pelo menos, se não for ali fora, na cidade toda, mas aqui neste lugar, que seja um lugar celestial, aonde a tua presença possa inundar os nossos corações e trazer a nós o gozo e o benefício que a tua presença traz. Glória a Deus. Quantos têm coragem de abrir a boca aí? Vamos ficar em pé. Quantos têm coragem de abrir a boca e dizer que o reino dos céus invada a minha vida? E que a tua vontade seja feita na minha vida, assim como é feita no céu. Aleluia! E se os anjos dizem amém, eu também digo amém. E se eles dizem santo, 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 eu também digo santo, santo, santo é o Senhor. E se eles dizem aleluia, eu digo aleluia. Aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Eu duvido se tem anjos sendo tocado manivela para ele falar alguma coisa. Eu quero saber voluntariamente aqui quantos querem dar um glória a Deus de alma. Aleluia! Glórias ao Senhor. Bendito seja o teu nome. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Oh, glória a Deus! Olha, veja, o pão nosso de cada dia. Quantos comeram hoje?
Quantos querem aplaudir ao Senhor por ter tido vida e o pão na tua mesa? Isso não é aplauso, isso é uma vergonha. Glória a Deus. Aplaudi com as vossas mãos ao Senhor e glorificai-o, porque você teve saúde, teve o pão na tua mesa hoje. Aleluia. Glória a Deus. Gente, essa expressão aqui, perdoa as nossas dívidas. Preste atenção que não há nenhum de nós aqui que temos condição de chegar perto de Deus. Coisa melhor que existe é ser perdoado. Ele não fazer, sabe assim, não te rejeitar. Lembra aquela mulher que chegou, que estava lá nos pés de Jesus, lavando os pés de Jesus? E o Simão lá censurando, aquela é uma pecadora suja. Ele disse, eu vou te contar uma história, Simão. Um homem tinha dois servos, e um devia 500 dinheiro, e outro devia 50, e não tinha com que pagar. Você tem com que pagar sua dívida? Você talvez não seja o ladrão que está lá no Roger, nem na penitenciária máxima, mas você sabe o quanto você já fez de coisas erradas. E essas coisas jamais seriam perdoadas. Mas ele veio e perdoou você. Hoje aqui, ó. Se tem uma coisa que precisa sair do nosso coração, é o espírito da hipocrisia. Falei ontem à noite, a mulher estava caída, mas a mulher estava fazendo um serviço, preparando Jesus para a morte. Você sabe que até para morrer tem que estar preparado? Se você não estiver preparado para morrer, você morre e vai para o inferno. Ou não? É ou não? A mulher estava preparando Jesus para morrer. Ela pegou um vaso de alabastro com um unguento precioso. O irmão Branham disse, aquele vaso era o salário de um ano de trabalho. Era mais ou menos 16 mil reais que custava aquele perfume. E os discípulos olharam e quando viram a mulher derramar o perfume em Jesus, eles disseram, isso é um desperdício. Você veja, 2 hipócritas naquela reunião. Um censurando a mulher pecadora, lavando os pés. E outros chamados discípulos. Um era fariseu e o outro era discípulo. Censurando, olhando por causa do dinheiro. E Jesus falou, o que é que vocês estão fazendo? Essa mulher está me preparando para a minha morte. Ele precisava daquilo. Declarava a sua preparação para morrer. E isso é verdade. Mas uns estão olhando no dinheiro. E o dinheiro você vai levar ele com você para a sepultura. Então, paremos com essas coisas. Diga aí com a sua boca, perdoa as nossas dívidas. Como nós condenamos a mulher pecadora. Condenamos ao irmão que caiu na fraqueza. Ou como nós perdoamos os nossos devedores. Aleluia! Glória a Deus! Amém? Vamos mais um pouquinho. E não nos conduzas à tentação. Você escuta, a Bíblia diz que Deus não tenta ninguém. Mas pegue Mateus capítulo 3, capítulo 4. E tendo Jesus sido batizado, foi conduzido pelo Espírito para ser tentado. Ele não tenta, mas ele leva muitas vezes você e deixa diante de uma tentação. E aqui Jesus está pedindo para você orar, nem me leve para ser tentado. Não me deixe nem me aproximar disto. Ei, você quer cair? Você quer ser... Então peça aí para Jesus, não me conduzas. Jesus, o Espírito conduziu Jesus para ser tentado. Diga, Senhor, não me conduzas à tentação. Mas livra-me do mal.
Eu não quero sair da minha casa para me expor à tentação. Eu não quero entrar numa situação dessa. Diga aí, livra-me do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Glória a Deus. Enquanto você assenta um pouquinho, eu quero falar para você sobre este poder que nós não conhecemos. Eu só queria concluir aqui, eu tenho alguns minutos ainda para falar sobre este poder que nós não conhecemos. O Salmo 105 relata sobre o grande poder de Deus. Eu gosto de olhar a Bíblia na linguagem da Bíblia. Disse assim: Deus mandou José na frente para o Egito. Você fala, botou num avião, numa carruagem, hein? E o mandou de uma vida confortável para o Egito, porque ele tinha um plano na vida de José. Não, o Salmo 105 disse, mandou José para o Egito, seus pés foram amarrados num tronco, preso como um animal, foram para a cadeia. Mas a Bíblia usa esse termo, mas Deus mandou o rei soltá-lo. Como foi que Deus mandou o rei soltá-lo para que ele se tornasse o governador de sua casa e dirigisse todo o Egito? Através de um sonho. Então Deus tem uma maneira de agir tão estranha e tão diferente, e o poder dele para fazer as coisas é de tal grandeza, que às vezes você não pode ver Deus trabalhando nos quadros que aparentemente estão de cabeça para baixo. Eu queria perguntar a qualquer pessoa aqui, se você visse José amarrado num tronco, feito um cavalo, lá no Egito, você diria, foi Deus que mandou fazer isso? E você não pode imaginar que a hora que o faraó estava sonhando, Deus estava dizendo, vai soltá-lo. E você não pode imaginar que enquanto o faraó estava sonhando e mandava soltá-lo, Deus estava dizendo, você é o próximo governador do Egito. Este Deus nosso tem recursos e maneiras para trabalhar de maneira que você nunca entende. Eu queria só dizer para você, por que você não confia nesse Deus? Se tudo parece dar de cabeça para baixo, ainda te aconselho a confiar nele, porque ele está por trás de cada quadro. Ei, eu quero dizer que esse Deus tem recurso tão estranho para fazer. Então aí Deus queria levar o povo para o Egito, e assim o levou. Primeiro foi José, depois foi o restante. E por lá estiveram 400 anos, até Deus fazer com que eles crescessem e se tornassem poderosos. E Deus moveu o coração do faraó para, de alguma maneira, perseguir o povo de Israel. Mate as crianças, ponha e faça deles escravos. Você diz, mas Deus não está nesse quadro. Onde está Deus que não está cuidando da gente? Quando parece que está dando tudo errado. Daqui um pouquinho, quando você pensa que Deus não está cuidando, ele chama o Moisés e disse, agora vá lá libertar meu povo. E Moisés disse, como? Ele disse, com esse pedaço de pau na mão, com uma vara na mão, Deus manifestaria seu poder de maneira tão estranha. Com uma vara na mão, ele poria o Egito de cabeça para baixo. Com uma vara na mão, eu gosto, se você lê o Salmo 105, Deus fez encher as taças dos faraós e dos reis de rãs. Deus os fez dormir com piolhos. Deus os fez ter coceiras. Deus os fez viver em trevas. Por que que aqui tem trevas e aqui tem luz? Hein? Deus visita queimando a lavoura deles, o trigo deles, a cevada deles. Deus mata os primogênitos. Deus abre o mar vermelho. Eu quero falar para você sobre este poder de Deus. E eu quero dizer que o salmista orou assim, lembra-te, Senhor, das tuas maravilhas.
Eu não sei se tem alguém precisando que Deus se lembre de você e faça uma maravilha na sua vida. Eu poderia ler o Salmo 105 aqui, ele é esplêndido. Lembra-te, Senhor, eu não sei se tem alguém aí que tem coragem de abrir a boca e dizer: lembra-te da minha vida e faça algo maravilhoso por mim. Se ele virar o quadro, se ele fizer coisas estranhas na sua vida, ainda você vai lembrar que é ele que está fazendo? Será que dá? Será que dá para ler um pedacinho dos Salmos aqui, nesses poucos minutos aqui? Olha só. Lembrai-vos das maravilhas que fez e dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. Que coisa tremenda é aquilo que sai da sua boca. Eu estou falando isto com as pessoas, cuida do que você está falando. Preste atenção no que está saindo da sua boca, que pode sair sentenças, mas pode sair também profecias maravilhosas. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Ele disse: quando vocês andavam de nação em nação e de reino em reino contra o povo, não permitiu que ninguém os oprimisse, nem por amor deles repreendeu reis, dizendo: olha, se Deus repreendeu reis por causa de um povo que era pequeno, você pode também fazer parte de um povo pequeno. Mas existe um Deus que está no controle, barrando poderes. Glória a Deus. Não toqueis nos meus ungidos. Tem algum ungido de Deus aqui hoje à noite? Aleluia. Não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Tem algum profeta do Senhor aqui? Sua boca sai profecias verdadeiras. Aleluia. Glória a Deus. Chamou a fome sobre a terra, quebrantou todo o sustento do pão. Mandou perante eles um homem, José, que foi vendido como escravo, cujos pés apertaram com grilhões e foi posto em ferros, até o tempo em que chegou a sua palavra, e a palavra do Senhor o provou, e mandou o rei e o fez soltar. O governador dos povos e o soltou, e fê-lo senhor da sua casa e governador de toda a sua fazenda, para sujeitar os seus príncipes a seu gosto e instruir aos seus anciãos. Ei, que coisa maravilhosa! Aleluia. Então Israel entrou no Egito, e Jacó peregrinou e aumentou o seu povo de grande maneira, e o fez mais poderoso do que os seus inimigos. Virou o coração deles para que odiasse o seu povo, para que tratasse astutamente os seus servos. Então enviou Moisés seu servo e Arão, a quem escolhera, e mostrara entre eles os seus sinais nas prodígios da terra de Cão. E mandou trevas e fez escurecer, e não foram rebeldes à sua palavra, e converteu as águas em sangue, e matou os peixes. Olha só o que é poder de Deus. Sua terra produziu rãs em abundância até nas câmaras dos seus reis. Falou ele, e vieram enxames de mosca e piolhos e todo o seu termo, e converteu as suas chuvas em saraiva e fogo abrasador na sua terra, e feriu suas vinhas e os seus figueirais, e quebrou as árvores dos seus sustentos. Falou ele, e vieram gafanhotos e pulgões sem número, e comeram toda a erva da sua terra, e devoraram o fruto dos seus campos. Feriu também todos os primogênitos da sua terra, as primícias de todas as suas forças, tirou-os para fora com prata e ouro, e entre as suas tribos não houve um só fraco. Aleluia, glória a Deus. E o Egito se alegrou quando saíram, porque o seu temor caíra sobre eles. Estendeu sua nuvem por cobertura e um fogo para iluminar de noite. Oraram, e ele fez vir codornizes e fartou-os de pão do céu. Abriu a penha, e dela saíram ribeiros de água, e correram pelos seus lugares secos como um rio. Porque se lembrou da sua santa palavra e de Arão e de Abraão seu servo, e tirou dali o seu povo com alegria, e os seus escolhidos com regozijo, e deu-lhes as terras dos gentios, e herdaram o trabalho do povo. Aonde você nem botou sua mão, Deus vai te fazer prosperar.
Aleluia. Esse é Jesus que olhou para uma seara e disse: vocês estão pensando em 4 meses, eu estou dizendo que a terra está pronta. E disse: estou dizendo que vocês vão colher o que não plantaram. A lei é plantar e colher, mas ele disse: vocês vão colher em terras que outros plantaram. E eu estou aqui para dizer a você hoje à noite que nós vamos ter bênçãos, que muita gente orou lá atrás e você vai receber agora. Aleluia. Se tem um Abacuque orando: aviva, Senhor, a sua obra lá de trás, este avivamento vai chegar a você nessa hora. Aleluia. Eu gosto de pensar que Deus tem poder e tem recursos para fazer as coisas. Quando Ele quer virar um quadro de cabeça para baixo ou de cabeça para cima, Ele faz numa simplicidade que você não está acreditando que vai acontecer. Ele ainda tem corvos para alimentar seus profetas. Aleluia! Ele ainda tem viúvas para cuidar de nós. Ele ainda faz as mesmas coisas. Ele pode pegar um pão e alimentar multidões. Ele pode com peixe fazer acontecer milagres. Aleluia! Chame este Deus para a sua vida hoje à noite. Aleluia. Glória a Deus. Quando você orar o Pai Nosso e disser: teu é o reino, não pense no reino das trevas. O reino de Satanás está sujeito ao reino de Deus. Ainda que aqui na terra está aqui o domínio de Satanás, no maligno, a terra, quando o reino de Deus chega, o reino das trevas tem que se afastar. Glória a Deus. Diga aí: invada a minha casa, Senhor. Que os céus invadam a minha vida. Não, vocês me desculpem, mas vocês estão mortos aí. Ei, que haja a atmosfera, o poder, glória do Senhor que está no céu, que desça aqui hoje à noite também, nesta igreja, que isto se torne um pedaço dos céus, que não haja doença, que não haja tristeza, que não haja opressão, que não haja planos malignos, que aquilo que foi falado e saiu da nossa boca, venha a cumprimento hoje à noite, cancele tudo aquilo que está errado no nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Eu vou terminar, eu tenho ainda 8 minutos para terminar. Eu quero só dizer isso para você: eu acredito, aleluia, eu acredito, teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Agora pare um pouquinho e diga: Senhor, que esta glória se manifeste na minha vida. Que esse poder se manifeste na minha vida. Que o mesmo poder que operou sinais no Egito e deu liberdade ao teu povo se manifeste aqui entre nós também. Aleluia. Glória a Deus. Eu não sei quantos aqui querem ter uma vida de libertação. Glória a Deus. Quantos querem que a sua vida exalte a Deus? Quantos querem que a glória do Senhor seja sobre você? Quantos querem fazer a vontade de Deus e não a sua? Aleluia. Glória a Deus. Eu só queria entregar, Pai. Eu só queria entregar o lar, a família, os passos e as decisões de cada pessoa aqui hoje à noite nas mãos do Senhor. Que nada fosse feito apenas porque eu quero, mas que a vontade do Senhor se cumpra. Nós te pedimos, nós te suplicamos esta bênção aqui hoje à noite. Aleluia. Mas se há uma coisa que nós queremos de coração, é que os céus invadam a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Eu vou dar agora um tempinho para você levantar sua mão
e glorificar ao Senhor, e exaltar o seu nome, saber que o poder de Deus é infinito. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Que a atmosfera do céu cure os enfermos aqui hoje à noite. Que a atmosfera do céu tire as cargas sobre as pessoas. Que a atmosfera dos céus mude os planos de Satanás. Que a atmosfera dos céus invada as nossas vidas. Aleluia. Glórias ao nome de Jesus. Glórias ao nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Irmã Marlúcia agradece por mais um ano de vida da irmã Avani. Aleluia. Deus, a irmã Avani agradece por estar de volta na casa do Senhor. Irmã Marlúcia agradece por mais um ano de vida. Irmã Avani por estar aqui na casa do Senhor. Irmã Francisca pela cura de Dalvaci. Irmão Manel agradece pela visita do seu filho na casa do Senhor. Oração em favor de Moretti por motivo de libertação. Oração em favor de Sérgio Silva por motivo de libertação. Oração em favor de Sandra Maria. Tá bom? Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Nós oramos e pedimos a libertação, a cura. Nós agradecemos por mais um ano de vida desses irmãos que estão aniversariando. Nós te agradecemos pela bênção de estar vivos, de ter comido, de ter tomado um banho. Aleluia. Glória a Deus. De poder agora voltar para casa e ter uma noite de sono. Agradecemos porque nenhum plano de Satanás foi capaz de nos destruir. Nós dizemos glórias ao nome do Senhor. Aleluia. Eu quero aqui diante do teu povo declarar hoje à noite que creio no teu poder e que o Senhor tem recursos para mudar qualquer situação. Para mudar qualquer situação. Eu não tenho razão para duvidar do Senhor. O Senhor é capaz de pagar dívidas. O Senhor é capaz de tirar gente de dentro do mar. O Senhor é capaz de libertar da morte. O Senhor é capaz de fazer milagres acontecer. Eu apenas quero dizer: teu é o poder, o reino e a glória para sempre. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós te bendizemos e nós te agradecemos. Vamos dizer: nós te bendizemos e nós te agradecemos. No nome de Jesus. Deus te abençoe. Aleluia.